Saudações, bem-vindos ao canal Acupuntura do Mestre Tung na Prática. Meu nome é Flávio Ferreira, sou especialista em acupuntura do Mestre Tung e hoje vamos estudar um ponto de especial importância que é o ponto extra 6608. Fique comigo neste vídeo e vamos estudar juntos. O ponto que vamos estudar hoje está localizado no Yangming do estômago. É o ponto extra 6608 e se destina principalmente a pessoas que têm problemas relacionados a dores de cabeça muito intensas, cefaleias, etc. A localização deste ponto, ele está situado no dorso do pé. Pegando aqui um pé como exemplo, chegando um pouquinho mais perto, nós podemos verificar que o ponto 6608, conforme dito, ele está na região dorsal do pé, e tem algumas medidas que devem ser levadas em consideração para acertar a localização exata desse ponto. A primeira medida que você deve levar em consideração é uma linha que existe entre o maléolo medial e o maléolo lateral. Então, existe uma linha aqui, formada um pouquinho abaixo dos dois maléolos, que distingue, que diferencia a região do pé para a perna. Então, localizada esta linha entre os maléolos, você vai achar a região central aqui e medir 2 tsuns abaixo dessa região central. Lembrando que um tsun corresponde à largura de um polegar. Então, localizada aqui esta linha entre os maléolos, você vai pegar a medida do polegar do seu paciente, não é o seu dedão, não é o seu polegar, é do paciente. E vai medir 2 tsuns abaixo. Feita essa medida, você localizou o primeiro ponto do ponto extra 6608, que é composto por 3 pontos. Então o primeiro fica 2 tsuns abaixo dessa linha do maléolo, mediu lá, achou o primeiro ponto do 6608. O segundo ponto, você vai medir 1 tsun no sentido medial. Né? Daqui, dessa parte central, você vai medir 1 tsun no sentido medial e vai localizar o segundo ponto do 6608. E o terceiro ponto, partindo novamente do ponto central, você vai medir mais 1 tsun em direção à região lateral. Mediu 1 tsun, localizou o terceiro ponto que compõe o ponto extra 6608. Composto, como já disse, por esses 3 pontos na região dorsal do pé. Verificando a figura, nós podemos confirmar exatamente isso que nós acabamos de demonstrar com o modelo do pé. As medidas estão ali todas traçadas, né? Todas marcadas, e verifica-se exatamente a ratificação do que foi demonstrado no pé de modelo. Com respeito ao meridiano e área reflexa que atua esse ponto, conforme mencionado, o meridiano é o Yangming do estômago. E a área reflexa, então, fazendo a ação lá no dorso do pé, vai haver uma ação reflexa na região do pulmão, do coração, das 6 vísceras e também do cérebro. Lembrando que as 6 vísceras são os Fus, né, do Zhang Fu. Zhang, órgãos,
full vísceras. E mais uma particularidade interessante em relação a esse ponto, que já que ele se situa no Yang Ming, do estômago, né? É o Yang Ming do estômago, é muito comum que essa região ela tenha uma ascendência do Yang, porque é uma região que tem muito Qi e muito Shui, muita energia e muito sangue. Então ela tem uma tendência muito grande ao excesso. Tem muito mais tendência ao excesso do que à deficiência. Quanto às indicações clínicas do ponto extra 6608, nós temos indicações para dores de cabeça, que são as cefaleias, tontura, também para a cabeça pesada, enxaquecas e rigidez no pescoço. Como deve ser feito o agulhamento nessa região? Aqui vem um dado importante em relação a esse ponto. Em regra, não se faz o agulhamento, mas a melhor doutrina preconiza que seja feita a sangria na região. E a sangria, ela requer algumas medidas que são assim de suma importância para a sua realização. A primeira medida de grande importância é realizar a asepsia no local com álcool, né, um pouquinho de algodão e álcool. Lembrando que o terapeuta, o acupunturista, em todo procedimento que envolve sangria, deve usar luvas descartáveis. Então, não se pode abrir mão da utilização de luvas nas duas mãos. Frise-se isso, nas duas mãos, para evitar contaminação. Outro dado importante com relação à realização da sangria é o tipo de agulha que será realizado naquela região. Então, nós orientamos que o acupunturista use uma agulha hipodérmica pequena, como essa aqui, que tem o cabinho na cor alaranjada. Não sei se vai dar para ver aqui, né? Mas é uma agulha hipodérmica pequena que ela já vai atingir o objetivo que se espera. Outro dado importante com relação à localização para a realização da sangria. Lembra que no pé que nós usamos de modelo, nós tínhamos ali então 3 pontos, né? Voltando aqui ao cenário, o nosso pé modelo. Então, nós temos, conforme dito, né, um ponto mais centralizado, outro ponto mais à direita e um terceiro ponto mais à esquerda. Para os acupunturistas da acupuntura tradicional chinesa, serão, respectivamente, na altura do estômago 42, o da direita seria o F3, ponto fonte do fígado, e o da esquerda seria o ponto VB41, que é o ponto de abertura do vaso maravilhoso Dai Mai. Então esses 3 pontos, eles compõem o ponto extra 6608. Mas, localizado esses 3 pontos, eu devo sangrar os 3 pontos? Não, você não vai sangrar os 3 pontos. Lembra que o meridiano em estudo aqui é o meridiano do estômago. O meridiano do estômago, ele está mais centralizado. Está ali, na linha do estômago 41, estômago 42. Localizado este ponto, o que você vai fazer antes da sangria? Você vai procurar um tipo de veia chamada telangiectasia.
A telangiectasia, eu vou até colocar aqui agora uma figura para poder ilustrar, elas são veias um pouquinho mais escuras, num formato de teia de aranha. Então você vai tentar localizar naquela região do dorso do pé a existência desse tipo de veia, um pouquinho mais escuras. E vai fazer a sangria nessas veias mais escuras, onde você encontrar no pé. Mas em qual pé eu devo fazer a sangria? No direito ou no esquerdo? Aí o acupunturista deve comparar os dois pés e localizar a região onde se encontra de forma mais premente esse tipo de veias escuras. E é lá que você vai eleger para fazer a sangria. Então, através da comparação dos pés, localizando aquela que tem mais existência desse tipo de veia escura no formato ali de teias de aranha. E também outro dado importante, que logo após feita a sangria, que deve ser com apenas uma incisão, o senhor para estancar, a senhora para estancar aquela região, é aconselhável que não utilize algodão. Para você fazer o estancamento da região e evitar que ocorra ali um hematoma grande após esse tipo de procedimento, indicamos a utilização de uma gaze. A gaze, nesse caso, terá um efeito muito melhor do que o algodão. E essa gaze, o senhor ou a senhora vai usar pressionando a região logo após a sangria durante 1 a 2 minutos para poder evitar que aquele sangue se espalhe por baixo da derme, formando hematoma. Então a pressão deve ser contínua de 1 a 2 minutos. Qual seria uma combinação eficaz para utilizar junto com o ponto extra 6608? O acupunturista português Sérgio Ferreira, depois procurem nas redes sociais, no Instagram, no próprio YouTube, é um profissional de muito conhecimento, muita experiência. Ele indica que no caso de enxaqueca, de dor de cabeça muito intensa, você comece não pelo ponto 6608, mas sim por uma sangria no ápice da orelha do paciente, que na acupuntura do mestre Tung é conhecido pelo ponto 9908, Her San. Então, utilizando novamente aqui um modelo de orelha, né? Você vai eleger uma das duas orelhas do paciente e antes de fazer a sangria nessa região, você vai fazer uma espécie de um ordenhamento para que o sangue se concentre na região do ápice da orelha. Então, durante aproximadamente 1 minuto, você vai pressionar aquela região em direção para cima, né? Para que haja uma maior concentração de sangue no ápice da orelha. Feito esse tipo de massagem, vai higienizar com algodão, com álcool, e utilizando a agulha hipodérmica novamente, fazer um pequeno ponto na região mais alta da orelha. Mas como eu localizo a região mais alta da orelha? Fazendo esse procedimento. Você vai dobrar aqui a orelha e ela vai te apontar onde é a região mais alta a ser feita a puntura visando a sangria.
um ponto somente, uma picadinha, e se for o caso, né, depois da picada, usando luva sempre, fazer novamente o ordenhamento para que o sangue saia em algumas gotas. Algumas poucas gotas já são suficientes. Feito esse primeiro procedimento, se o paciente continuar com dor, com a enxaqueca, com a dor de cabeça, né, após alguns minutos, se ele continuar com essa dor, aí sim você vai para a combinação usando a sangria do ponto 6608, conforme foi orientado anteriormente. Algumas precauções para o procedimento de sangria que o acupunturista tem sempre que ter em mente. Não pode descartar essas preocupações, esse tipo de prevenção antes de realizar a sangria. A primeira, e se o paciente é diabético? O problema não é a diabetes propriamente dita, mas a diabetes não controlada. Então, se você percebe que o paciente, na anamnese, ele já mencionou que ele tem a diabetes não controlada e uma tendência muito grande, né, nos índices de colesterol, esse paciente deve ser evitado o procedimento de sangria. Por quê? Porque nos pacientes diabéticos, geralmente, as feridas, elas têm uma maior incidência na região dos pés. E veja, é onde vai ser feita a sangria. Então nós devemos, por prevenção, por precaução, evitar o procedimento de sangria em pacientes cuja diabetes não está controlada. Outro paciente também que não devemos realizar o procedimento de sangria são nas grávidas, principalmente nos primeiros meses de gravidez. Então, constatado isso, não é de bom tom realizar tal procedimento. É um risco desnecessário. E, por último, mas não menos importante, nós temos os pacientes oncológicos, os pacientes com câncer, né? Principalmente o paciente que se encontra em tratamento oncológico. Então ele está lá em um procedimento de quimioterapia ou outro qualquer, e você não deve evitar realizar a sangria nesse tipo de paciente. Aliás, é até indicado que antes que você comece qualquer tipo de tratamento no paciente oncológico, o acupunturista peça que esse paciente fale com seu médico para que ele possa autorizar o início dos procedimentos de acupuntura. É uma medida preventiva, é uma medida de segurança para o paciente e para o próprio acupunturista. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, chegamos ao fim de mais um vídeo da acupuntura do Mestre Tung. Hoje estudamos o ponto extra 6608, um ponto de enorme eficácia. Eu já tive a oportunidade de usar mais de uma vez na minha clínica e realmente os resultados são assim fantásticos. Desde que você observe tudo isso que nós falamos aqui durante o nosso vídeo, né, como forma de precaução, como forma de cautela. Eu tenho certeza que você vai ter um resultado muito eficaz e o seu paciente vai ficar muito feliz com esse resultado. Se você gostou do nosso vídeo, peço que nos ajude a divulgar o canal para que ele continue crescendo. Divulgue para os seus colegas acupunturistas, para quem é amante da medicina tradicional chinesa, e juntos vamos fazer crescer esse canal, levando esse tipo de informação para os nossos colegas de profissão. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.